Alô, turma, voltando com mais uma aulinha de frações para vocês, tá ok? Dando continuidade a nossos assuntos. Lembra que a gente já viu? Nós estamos nas operações, né? Nós já vimos adição e subtração, multiplicação e divisão. E para dar continuidade, como qualquer outro conjunto numérico, a gente tem todas as operações, a gente vê as potências e as raízes com as frações, ok? Então, você precisa lembrar da questão e lembrando que na próxima aula a gente vai ver expressões numéricas com todas as operações nas frações. E na sequência, na semana que vem, já que a aula de amanhã é de quinta e sexta vai ser resolução, aula online, tá ok? Resolução de atividades e tirar dúvidas de vocês. Na semana que vem a gente entra nos problemas com as frações, ok? Além dos problemas, eu posso até prolongar essa ideia dos problemas a 2 aulas de problemas e na sexta-feira a gente debater com a questão dos problemas, tá? Ok? Que eu acho fundamental a gente trabalhar bem essa ideia de fração. Bom, mas na questão de hoje, você tem que lembrar uma coisinha que é as potências e as raízes, e que a gente já viu potências nos naturais, tá bom? Então, vê só. Lembre-se, e eu vou colocar em números comuns, eu não vou nem colocar letras, tá bom? Lembre-se que se você tem, por exemplo, 2 elevado a 3, então isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2, o número de repetições, não é 2 vezes 3 que dá 6 não, a gente já viu isso. É 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá? Isso aqui é só uma lembrança do cálculo das potências. Além disso, você tem que lembrar também que aqui cabe as propriedades. Lembre também das propriedades das potências. Eu vou evidenciar 3 mais importantes, que é o produto de potência de mesma base. Olha, produto de potência de mesma base, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, por exemplo. Nesse caso, produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, 2 elevado a 8. Se fosse divisão de potência de mesma base, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado à terceira potência, repete a base e subtrai os expoentes, 2 elevado a 2. E se fosse potência de uma potência, que são essas 3 propriedades que eu quero evidenciar, 2 elevado a 5, vou colocar esse 5 melhorzinho para você, 2 elevado a 5 elevado a 3, 2 elevado a 5 elevado a 3, repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 3 é 15. Então, a gente tem essas 3 propriedades aqui. Uma do produto de potência de mesma base, outra da divisão de potência de mesma base e outra de uma potência de potência. Ok? Então, são essas 3 propriedades que você tem que lembrar que cabe aqui, que a gente já viu lá anteriormente com os números naturais, ok? Então, lembrando dessas 3 propriedades, cabe para as frações. E melhor, note que aqui não é só multiplicação, e multiplicação nós vimos na aula passada, lembra disso? Na aula passada, multiplicação de frações, basta multiplicar a parte de cima e multiplicar a parte de baixo, tranquilamente. Então, vê só. 2 terços elevado a 4 é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. 4 vezes essa repetição, esse produto 4 vezes. Então, nesse nosso caso, a gente vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui embaixo é a mesma coisa. 3 vezes 3, 9.
9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Essa é a respostinha dessa potência com fração. De novo, vamos lá, mais uma. Olha, 1 meio elevado a 5. Então eu tenho aqui que é 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. São 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o expoente que está ditando, né? Então eu tenho aqui 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 e vezes 1, 1. 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então a gente tem essa situação nesse caso aqui. Então, aqui, 7 oitavos vezes só 2, né? Vezes 7 oitavos. Produção, faz um favor para mim. Tu pega o livro, que eu esqueci, que não está aqui no estúdio, o livro. E também fechar a acústica lá da frente. 7 vezes 7, a acústica é ótima, não é? 7 vezes 7, 49. E 8 vezes 8, 64. E 8 vezes 8, 64. Então, facinho. As potências com as valeu, a produção colocou aqui o livro, viu? Beleza. Facinho, essa coisa de potência para vocês fazerem com frações, que são as multiplicações com as frações. Esse aí mesmo, a produção, valeu. Com as frações, bem tranquilo, não é? Tranquilo? Vamos para as raízes? Então, vê só. Raiz quadrada, tu tem que lembrar de raiz quadrada, tá? Então, exemplo. A raiz, lembra que a gente fez isso? Olha. A raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Tá? A gente fez isso. Aí você, nossa, como é que é esse cidadão? Bom, a gente tem que colocar em forma de potência ali, né? Mas a raiz quadrada, exemplo, não aparece esse índice ali. Não aparece nada, porque ali tem um 2. A gente tem um dos exemplos, tipo aqui. Raiz de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Aqui é quadrado, porque tem um 2 aqui. Quanto é? 5. Porque 5 vezes 5 dá 25, né? A galera sabe, conhece assim, né? É 5, professor. Porque 5 vezes 5 dá 25. Por quê? Porque 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Lembra que a gente está dentro da raiz. Tá? Aí eu vou cancelar aqui que vai dar 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Então vai ser 5. E quando for uma raiz grandona, professor, fica mais difícil de adivinhar quanto é. Por exemplo, a raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Né? Mas quando for a raiz de um número maior, tipo 256, aí nesse caso, da raiz quadrada de 256, aí eu dei a dica para você. Você vai decompor, tá? Lembra disso que a gente ia fazer esse comentário? Você decompõe e separa em pares. Fica bem mais fácil de estar trabalhando, de não trabalhar com as potências. Eu coloquei ali, mas tudo bem. Mas fica bem mais fácil. Pessoal, 256, né? Eu quero a raiz de 256. Então eu pego 256 e vou fatorar. Vou decompor. Então, por 2 dá 128. Isso que é fundamental e importante você saber decompor. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Fez essa fatoração? Separa em pares. Separa em pares. Olha. Um par de 2. Por que par? Porque aqui é a raiz do índice 2, quadrada. Outro par de 2, mais um par de 2 e mais um par de 2. Agora pode multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 dá 16. Que é a raiz quadrada de 256. Então, decompõe, separa em par. Decompõe, separa em par. Ok? A mesma coisa que você vai fazer com as fraçõezinhas. Só que nas frações, olha, a raiz de 4 nonos, você vai calcular a raiz de 4
E a raiz de 9? Qual é a raiz de 4? 2. E qual é a raiz de 9? 3. 2 vezes 2 não é 4, 3 vezes 3 não é 9. Então, só calcular a raiz de cima e a raiz de baixo. Eu não vou fazer mais assim, já vou fazer direto. Me diz aí, qual é a raiz de 49? A raiz de 49 é quanto? Isso, 7. E qual é a raiz de 100? A raiz de 100, isso, é 10. A raiz de 100 é 10. Tem casos que a gente não precisa estar efetuando a decomposição, quando a gente já sabe que um número vezes ele mesmo dá aquele, né? Mas, quando você não sabe, você aplica essa ideia da decomposição e fica bem tranquilo você fazer uma raiz gigantesca, como a gente já fez o cálculo em outros vídeos atrás. Então, a raiz de 64 é 8. E a raiz de 144? Se você não sabe, você vem pra cá. 144 por 2 dá quantos? 72 por 2, 36 por 2, 18 por 2, 9. 9 não dá mais por 2, 9 só dá por 3. Então, por 3, 3, por 3, 1. Como eu disse, separa em par. Par de 2, par de 2 e par de 3. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3 dá 12. Então, 8, 12 avos é a raiz dessa, são as raízes desse caso aí, dessa radiação, ok? Então, pessoal, professor, e se por acaso eu fosse decompor e não aparecesse par aqui, ficasse um sobrando? Aí você ia ter que rever sua decomposição. Mas se não desse de jeito nenhum, é porque nesse caso não existe raiz quadrada perfeita naquele caso. Exemplo, olha, se eu colocasse aqui de mentirinha para vocês, a raiz quadrada de 16, 20 avos, por exemplo. A raiz de 16 é 4, né? Mas qual é a raiz de 20? Note que 20 não tem raiz quadrada perfeita. Se eu for decompor, vai ficar 2 dá 10, por 2 dá 5, e por 5 dá 1. Então aqui eu formo um par, mas aqui esse 5 não fica, esse 5 fica solitário, sozinho. Então quando isso ocorre, é porque o número não é um quadrado perfeito. O número não tem raiz quadrada, ele é chamado... Os números que têm raiz quadrada, eles são chamados de quadrados perfeitos, ok? Então ele não tem, nesse caso. Então, ó, aqui não tem raiz quadrada perfeita. Tá? Ele vai ser um número chamado número irracional, que a gente vai ver no futuro, bem futuro mesmo, quando você chegar lá no 8º ano. A gente vai trabalhar os números irracionais, ok? Bom? Então, vê só. É só isso hoje. Só isso. Você tem que saber as multiplicações de fração aplicadas na potência e aqui saber trabalhar as raízes. Lembrando que você pode efetuar a decomposição quando for o caso, ok? Produção é o outro livro. É o outro livro, produção. Eita! Porque a produção colocou o livro do 7º aqui. É o livro do 6º, né? Mas chegou, ó. Plim! Apareceu. Bom, nosso exercíciozinho vai ser as páginas. Eu acho que só tem 2 páginas. Ou é uma? Ou é uma ou é 2? Deixa eu ver aqui. Divisão de fração, não. Aqui. Potências e raízes. Ó, só vai ter uma página para você se divertir agora. Eita, e nem é tudo, viu, pessoal? Vai ser a página 195. Só que você só vai resolver a primeira e a segunda questão. Ok? Por quê? Porque ainda também expressões numéricas com as frações que a gente vai ver amanhã essa aula. Então guarda essa página, tá? Para amanhã. Ou então você começa a resolver tudo amanhã, fica só... Não. Faça a primeira e a segunda questão. Melhor, né? Já adianta. Então, o exercício vai ser a página 195. Você vai fazer. Mas você só vai se dedicar agora à primeira
e a segunda questão. Amanhã você vai fazer as outras questões que envolvem expressões numéricas e é o nosso próximo vídeo, onde eu vou dar as dicas para a gente resolver esses probleminhas, ok? Mãos à obra, até mais, tchau, tchau.